Olá, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades passadas na semana anterior, que corresponde à primeira semana de agosto. Como eu falei para vocês, o mês de agosto será um mês todo destinado à revisão dos conteúdos que nós trabalhamos anteriormente. E um desses conteúdos foi a Guerra Fria. Como vocês sabem, a Guerra Fria ela trouxe uma reorganização política, né? Uma reorganização, uma visão política do mundo naquele período, que durou mais de 40 anos, e trouxe uma nova reorganização dos países após aquele período também. E é isso que nós vamos revisar nessa primeira atividade, né? Mundo bipolar no período da Guerra Fria, mundo multipolar, nova ordem mundial, né? Que foram alguns dos conteúdos aí que nós estudamos. No comecinho aí da atividade, eu coloquei para vocês um mapa mental, né, para vocês relembrarem um pouquinho aí dessa reorganização política internacional que aconteceu, né, nesses períodos aí, né, antes Guerra Fria, durante a Guerra Fria e pós-Guerra Fria também, né. Então, vamos à questão número 1. Sabe-se que a Guerra Fria do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, foi marcada por um contexto de constantes ameaças atômicas e guerras indiretas entre Estados Unidos versus União Soviética. Como foi com a Guerra das Coreias e a Guerra do Vietnã? Logo que houve o encerramento do mundo bipolar da Guerra Fria, imaginou-se que o mundo entraria em um momento de paz e prosperidade, ou seja, que as ameaças e conflitos entre as nações decorrentes desse contexto não mais aconteceriam. Nesta questão pedimos que você mostre que essa hipótese estava errada. Desse modo, apresente algum conflito ou atentado entre nações que não corroboram com essa hipótese. Bem, né, a gente viu que após a Guerra Fria imaginou-se que o mundo entraria, sim, né, em uma paz, em uma prosperidade, só que essa paz ela não durou, né? Um dos exemplos aí dos mais fortes que a gente pode usar foi o 11 de setembro, que foi o atentado às Torres Gêmeas, né, que aconteceu lá no ano de 2001, o qual vocês fizeram uma pesquisa para mim, né? Então, foi um atentado de Osama Bin Laden, né, às Torres Gêmeas, que causou aí, né, muitas mortes e trouxe uma sensação de muita insegurança para o mundo todo, né? Houve muito imaginou-se muito que poderia até vir, né, acontecer a Terceira Guerra Mundial naquele período, mas graças a Deus, né, não aconteceu. Mas mesmo assim, esse esse pensamento de paz, ele não durou, né? A mais recente que a gente tem aí também, né? Ameaças também, conflitos entre Estados Unidos e uma das Coreias, né? Então a gente sabe que ultimamente também fala-se muito de Terceira Guerra Mundial, né? A China também, né? Ela fica caladinha ali na dela, mas tem sim um poderio bélico muito grande, né? Um poder de armamento muito grande, um investimento tecnológico muito grande. E então essa sensação de paz ela não perdurou por muito tempo, né? E não existe nos dias atuais. Então, o que vocês podem colocar aí? Podem colocar assim: é, essa sensação de insegurança não durou muito tempo. Um exemplo disso foi o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. E mais recente, fala-se até em Terceira Guerra Mundial. Ok? Pode colocar essa respostinha aí. Na 2. O que de fato marcou a queda da ex-União Soviética e a ascensão da nova ordem econômica mundial multipolar, né? Que foi a configuração onde a economia em vários pontos diferentes, em vários países, e não só em um só, né? Não se tinha mais uma hegemonia, né? Um país de mais poder, mas várias potências, né? E os fatores que levaram ao fim da União Soviética são a incapacidade de acompanhar os avanços sofridos pelo Ocidente, em se tratando principalmente na questão da tecnologia, mas também de qualidade para a população em geral. Além disso, também podemos citar as reformas que foram completamente mal conduzidas e levaram à redução da qualidade de vida da população soviética. Mas vocês podem colocar assim: os fatores que levaram ao fim da URSS são
dois pontinhos. Incapacidade de acompanhar os avanços sofridos pelo Ocidente e a falta de qualidade para a população em geral, ok? Vamos ao número 3. Se durante a Guerra Fria o mundo estava dividido entre leste socialista e oeste capitalista e dividido em primeiro, segundo e terceiro mundos, como o mundo ficou dividido ou as nações passaram a ser classificadas economicamente no mundo multipolar? Como que ficou essa questão, né? Como que os países passaram a ser vistos economicamente? Então, após a Guerra Fria, houve uma soberania muito grande dos Estados Unidos e do capitalismo, né? Que foi aquele que saiu vitorioso daquele período. Essa visão, né, de soberania dos Estados Unidos, ela se estendeu por praticamente todo o mundo, né? Um exemplo disso foi a ascensão da OTAN, né, que foi uma organização do Tratado Atlântico Norte que ocorreu naquele período que vocês estudaram. E essa organização, ela se consolidou como a maior e mais poderosa, né, o mais poderoso tratado militar internacional. Né? O planeta que antes ele se encontrava na denominação ordem bipolar, né, que eram duas potências, passou a buscar um termo para designar o novo plano político, né, que era o poderio, a soberania dos Estados Unidos, ok? Podem colocar assim: a soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu por todo o mundo e a OTAN se consolidou como o maior e mais poderoso tratado militar internacional. Ok? Na questão número 4. Leia o texto a seguir. A Guerra Fria está de volta. A ocupação militar russa da Crimeia e os preparativos para uma possível anexação da província do Sul e da Ucrânia reavivaram temores, cálculos e reflexões enferrujados desde a queda do Muro de Berlim, em 1989. O impasse já está despertando perguntas difíceis sobre o equilíbrio entre sanções e diplomacia, estabelecendo testes de fidelidade e aliados e aumentando o risco de contágio por outros conflitos e de possíveis guerras por procuração. O risco de um retorno à Guerra Fria como uma possível volta do cenário bipolar estabeleceu-se por quê? Né? Por qual motivo? Então, vamos lá. Na letra A, pela oposição imperialista e política das frentes russas e norte-americana, então pela imposição dos Estados Unidos e da União Soviética, né, pela imposição imperialista dessas duas potências, sim, né, então vocês vão marcar aí na 4 a letra A, tá? 4, alternativa A, correta. Da 5, leia o texto a seguir. A diversidade regional no mundo. O mundo é regionalmente diverso. Cada região do espaço geográfico mundial apresenta diferentes nuances naturais e socioeconômicas. Cada território, dentro dos limites de suas fronteiras, apresenta características geográficas próprias, como considerando-se o avanço da globalização e uma nova ordem mundial que ora se consolida. Anteriormente, a ordem mundial era tida como dicotômica ou dualista, ou seja, predominava a oposição entre o bem e o mal, entre o capitalismo e o socialismo. Atualmente, a nova ordem é a pluralista, ou seja, possui várias frentes de oposição, como ricos, pobres, cristãos, muçulmanos, islâmicos, interesses mercantis, consciência ecológica, etc. Nos dias atuais, novos processos de reconfiguração espaço-territoriais ocorrem no mundo, a maioria deles resultantes de conflitos étnicos culturais, antes latentes e que agora se exacerbaram nesse período pós-Guerra Fria. Sobre essa mudança na ordem mundial, relatada pelo autor, é correto afirmar o quê? Na letra A ordem mundial do início do século XX e atual apresentam as mesmas características? Não, né? Só nessa primeira frase aí a gente já pode afirmar que não. A ordem do mundo multipolar e a ordem atual, ela não apresenta as mesmas características. Na B, dentre outros fatos que contribuíram para a mudança da ordem bipolar para multipolar,
destacam-se o esgotamento do modelo soviético e a ascensão do Japão e da Europa Ocidental, que passaram a disputar supremacia internacional com os Estados Unidos. Sim, né? A gente observa aí até atualmente que existe ainda essa disputa, né? Então, vocês vão marcar aí a letra B, ok? Na número 6. A nova ordem geopolítica mundial consiste no plano geopolítico internacional das correlações de poder e a força entre os Estados nacionais durante o fim da Guerra Fria. Adotou-se, portanto, uma palavra para definir a nova ordem mundial, que é a unipolaridade, sendo a segunda a multipolaridade e a terceira a unimultipolaridade. Essa unipolaridade pode referir-se a quê? As mudanças na hierarquia internacional para designar os múltiplos centros de poder? Não. Ao aumento da extensão da área de influência econômica? Também não, né? A emergência da reclassificação de desenvolvimento tecnológico? Não. A soberania político-militar dos Estados Unidos como medida de poder no mundo economicamente multipolar? Sim, né? Multipolaridade dá a ideia, né? Traz essa soberania dos Estados Unidos como superpotência, né? Que foi uma ideia que a gente viu que surgiu, né? Uma classificação que a gente viu que surgiu, né? No período pós-Guerra Fria, onde os Estados Unidos saiu ainda mais fortalecido após a sua vitória, ok? Essa foi a correção. Se tiverem alguma dúvida, só colocar aí que eu vou estar esclarecendo em vídeo para vocês, ok? Tchau, tchau!